Olha, é bem verdade que termodinâmica às vezes é um bicho de sete cabeças. Vou confessar aqui com vocês. Mas essa questão, ela é batida, ela é tradicional. Tem um jeito rataria de se fazer e eu vou te ensinar isso aqui agora. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre essa questão para você fazê-la em segundos. Mas antes, já conta aí com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo de altíssima qualidade como esse aqui, né? Então vamos lá para o conteúdo. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las, ou seja, a temperatura baixa, é o uso do nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás nitrogênio, contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em menos 196 graus Celsius. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna a diferença entre calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo, né? É basicamente ele descrevendo por extenso a primeira lei da termodinâmica. Só que o enunciado, depois desse gráfico, né, vai mostrar o seguinte: a expansão adiabática viabiliza o resfriamento, por quê? Então ele quer o motivo, a justificativa do porquê uma expansão adiabática ocasiona o resfriamento. Notem que, se você está bem dentro do conteúdo, você mata essa questão rapidamente. É puramente conceitual. Nem parece que o nitrogênio, as informações relacionadas ao nitrogênio, vão te ajudar em alguma coisa. Bastava você lembrar o que tem por trás de conceitos aqui mesmo, tá? Então vamos lá fazer aquela recapitulação. Quando se trata de uma expansão adiabática, o que você vai fazer para matar essa questão rapidamente é basicamente um joguinho, cara, de manipulação aqui com os sinais nas grandezas respectivas. Nota o seguinte: se trata de uma expansão, beleza, então você vai lembrar que pela convenção a variação do volume é positiva e a variação do volume se relaciona diretamente com o trabalho. Então, se um é positivo, o outro é positivo. Se um é negativo, o outro é negativo. E por ser uma expansão, a variação do volume é positiva. Isso é uma convenção. Poderia ser até o contrário, mas por convenção a gente diz, né, que quando o volume final ele é maior do que o volume inicial, isso torna a variação positiva, né, gente? Então assim, cara, bem intuitivo lembrar disso. E também lembrando que a variação do volume se relaciona com o trabalho. E como é uma transformação adiabática, lembre-se que não há aquela troca de calor, ou melhor dizendo, aquela transferência de energia por calor, né? Legal. E aí, se a gente vai para a primeira lei da termodinâmica, que pode ser escrita como ΔU igual a Q menos W, né? Que é exatamente o que ele disse aqui no enunciado, ó, relaciona ou associa, né, a variação de energia interna, o ΔU, com a diferença entre o calor trocado Q e o trabalho realizado no processo, que é o que eu estou chamando de W aqui, né? E a diferença está aqui, é o sinal de menos. Mas o Q, ele é zero, porque se trata de uma adiabática. Então vai ficar ΔU igual a menos W. Só que o trabalho, a gente viu, ele é positivo. Agora, matemática básica, gente. Positivo aqui, ó, multiplicado pelo negativo da fórmula, o que isso vai resultar? Num sinal negativo, né? Menos vezes mais vai dar menos. Só que menos para o resultado, que é a variação da energia interna, ΔU. Mas o que significa um ΔU negativo? O ΔU se relaciona com a variação de temperatura. Então, se o ΔU é negativo, o ΔT é negativo. Se o ΔU é positivo, o ΔT é positivo. Nesse caso, negativo significa que o fluido, que pode ser um gás ou um líquido, ele vai resfriar, né, gente? Então, o fluido resfria. É exatamente o que está lá sendo proposto, apresentado no resfriamento do nitrogênio, né? Então, ΔT negativo significa um resfriamento.
Temos alguns exemplos disso? Temos. Por exemplo, se a gente pega lá o desodorante, que é um sprayzinho, quando você aperta aquele botãozinho e sai aquele fluidozinho, aquele gásinho, né? Você nota que ele sai geladinho, ele sai resfriado, chega até inclusive a espirrar, né? Porque ele sai resfriado. Mas o que acontece? É que está exatamente acontecendo uma expansão adiabática, né? E chega inclusive a mudar de estado físico, porque lá dentro ele é líquido, você até dá uma sacolejada nele e você vê que tem um líquido ali dentro, né? Você percebe isso, mas aí com a alta pressão aqui ele vai começar, né, a mudar o estado físico e vai acabar expandindo de maneira muito rápida, de maneira brusca, nem dando tempo para ver transferência de energia por calor. Por isso que a gente pode dizer que o Q é igual a zero nessa transformação aqui. Aliás, é uma maneira de você também conseguir identificar na questão se trata de uma adiabática de fato, porque às vezes ele não vai dizer adiabática com todas essas letras, né? Ou muito menos, é bem difícil ele botar assim, Q é igual a zero. Ele pode dizer que a transformação acontece de maneira muito rápida, praticamente instantânea, então você já está diante de uma transformação que é adiabática. E aí, basicamente, ele utiliza a energia interna dele para se expandir. Ó. Ele utiliza a energia dele, a energia interna, para poder se locomover, para poder se expandir. Então, já que ele está usando a própria energia dele, ele acaba diminuindo, né, essa agitação molecular. E diminuição de agitação molecular significa ΔT negativo, ou então ele resfria. Outro exemplo que eu botei aqui, um menininho, nossa, ele tá com uma cara séria, meu Deus do céu. Mas é quando você sopra com o biquinho assim, ó, da boca. Quando você sopra com o biquinho, o ar sai geladinho. Coloca a mão aqui na frente que você vai perceber. É diferente de você fazer assim, ó. Aí o nome disso é bafo mesmo, né? Mas quando você faz um biquinho assim, diminuindo o calibre, né, aqui dos seus lábios, você permite que o fluido se expanda adiabaticamente. E um outro exemplo muito bacana que tem a ver com a geografia, com o clima, né, com a geografia física, é quando o ar atmosférico, ele, na verdade, os ventos, né, eles começam, o gás, ele começa a se expandir indo para cima, e aí nessa expansão ele acaba sendo adiabático, uma transformação adiabática, fazendo com que o ar atmosférico aqui nessa região mais acima, né, do topo das montanhas, fique geladinho, fique resfriadinho. E não é à toa, não é para menos, né, que nessa parte alta aqui de algumas montanhas fica mais gelado e forma aquela parte mais branquinha com a neve, né? Enfim, isso obviamente não é uma explicação que serve para todos os casos, mas é uma das explicações que existe aí, né? Então, aqui também acontece uma expansão adiabática. Se a gente volta aqui para as alternativas, o gabarito se torna a letra E, que ele diz que o trabalho é associado diretamente à variação de energia interna, isso porque a gente viu que o final da equação fica assim, ó, ΔU igual a menos W, já que o Q é igual a zero, né? E não há troca de calor, justamente o Q é igual a zero entre o gás e o ambiente, porque ele fala que é adiabática. Vejam, puramente conceitual a questão. Mas não vamos parar por aqui. Vale muito a pena a gente falar do outro caso antagônico, que é a compressão adiabática. Antes a gente falou da expansão. E a compressão? É o caso contrário. A gente vai ter o ΔV sendo negativo, consequentemente o trabalho será negativo, o que continua sendo igual a zero. Mas se o W é negativo, negativo com esse resultado por ser compressão, vezes o negativo da fórmula, a gente vai ter um resultado positivo, né? Menos com menos dá mais. E aí, se o ΔU dá positivo, significa que o ΔT é positivo. Então, o fluido vai esquentar. Exemplos disso, a gente tem aqui aquela bomba compressora que, se a gente começa a fazer a compressão de maneira muito rápida, muito instantânea, isso vai fazer com que o gás aqui dentro também se esquente, né? E aí o gás aqui no interior do pneu dessa bicicleta, por exemplo, vai ficar quentinho. E o exemplo inverso da montanha é quando o ar ele vai para baixo, né? Ele se desloca indo para baixo, fazendo com que aconteça aqui uma compressão adiabática, né? Camadas de ar mais acima comprimem as camadas de ar mais abaixo
só que de maneira abrupta, de maneira instantânea, fazendo com que haja aqui uma temperatura mais elevada nessa região aqui de baixo, né? Porque o fluido ele acaba esquentando. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de resolução com a revisão. Já conto com o seu like fortalecedor da nossa comunidade e com a sua inscrição no canal também, para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade como esse. Valeu, um forte abraço e bons estudos!